Bom dia, que bom estarmos juntos novamente para poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Hoje é segunda-feira, 26 de outubro de 2020. Eu quero trazer uma palavra que está baseada no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do versículo 1. Essa palavra foi liberada ontem para a nossa igreja, pela manhã, mas eu quero compartilhar com você que especialmente não pôde estar conosco. Esse texto diz assim: Mateus 7, de 1 ao 6. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão: me deixe tirar o cisco de seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Não deem para os cachorros o que é sagrado, pois eles virarão contra vocês e os atacarão. Não joguem as suas pérolas para os porcos, pois eles as pisarão. Querido, veja bem, Jesus ele libera essa palavra quando estava proferindo o seu sermão, seu famoso sermão do monte, ou sermão da montanha, como alguns preferem dizer. É interessante a maneira como Jesus fala sobre o não julgar. É como se ele soubesse, não, com certeza ele sabia da intenção do coração do ser humano quando olham para alguém, quando ouvem alguém, quando percebem alguma situação que está além do seu costume. Na verdade, quando nós julgamos alguém, é porque alguém está fazendo algo diferente que estamos habituados a fazer. Isso não quer dizer que aquilo que nós fazemos ou praticamos seja 100% certo ou 100% errado. Muitas vezes aprendemos de uma maneira que não deveria ser aprendida. E o fato do outro fazer diferente não quer dizer exatamente que ele esteja completamente certo ou completamente errado. Mas normalmente o julgamento parte de princípios e hábitos ou costumes que nós temos e que estão inseridos dentro de nós, dentro do nosso coração, dentro da nossa mente, dentro do nosso comportamento. E daí, quando alguém se mostra diferente, nós começamos a julgar. O julgamento ele é revestido de um cálculo que nós fazemos, do tipo, eu calculo que isso seja assim. Se fulano fez isso, eu calculo que seja por causa daquilo outro. E daí eu começo a pensar o que é julgamento. Julgamento é querer ser juiz sem estar investido. Esse termo aqui, esse texto é o que Jesus quis dizer. Afinal de contas, a palavra de Deus não é contra aquele juiz que é investido para fazer tal ato. Tanto que lá no Antigo Testamento, Moisés julgava o povo e levantou vários homens para que fossem juízes a fim de julgar o povo. Existe na Bíblia um próprio livro, um livro inteiro que recebe o título Juízes. Mas o que Jesus está falando aqui, queridos, é o nosso hábito, a nossa mania, o nosso costume de querer ser aquilo para o qual nós não fomos investidos. Algo até antiprofissional, antiético, anti-amor. Então, quando nós falamos em ser juiz, em julgar, nós estamos falando em decidir como se juízes fôssemos, como se fôssemos árbitros, sentenciando alguém, considerando, crendo, supondo, criticando e imaginando. Então, quando eu julgo alguém, eu estou imaginando que alguém, e esse imaginando, esse julgando, pode não ser 100% da verdade, e até porque quem é que me dá o direito de estar sentenciando as pessoas que passam por mim diariamente? O mais íntimo que seja meu. Eu preciso conhecer a história, o porquê
de certas atitudes, o porquê está fazendo, o porquê está se comportando daquela maneira. Então vamos pensar aqui, mesmo que de forma breve, por que é que Jesus disse não julgueis? Primeiro eu entendo que Jesus fala não julgueis, irmãos, devido ao princípio da semeadura. Devido ao princípio da semeadura, olha só, não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Então, se eu sou rígido no meu julgamento, a palavra de Deus está dizendo, Deus será muito rígido comigo. Quando Jesus ensina a oração aos seus discípulos, ele diz, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido. Então eu estou dizendo, se eu não perdoo aquele que me ofende, Senhor, eu também não quero o seu perdão. Não precisa me perdoar. Por quê, queridos? O julgamento é uma questão de semeadura. Você colhe aquilo que você planta. Então, aquilo que eu estou plantando, eu estou colhendo. Se eu julgo os outros, eu serei julgado. Se eu tenho rigor no meu julgamento, vão ter rigor comigo. Então, todo aquele que vive julgando, esteja preparado, porque será muito julgado também. Então, por isso a Bíblia diz, Jesus diz, não julguem. Não julguem por quê? Porque se vocês não querem julgar, não fiquem julgando os outros. Eu digo para você uma coisa, querido, todos nós erramos. Todos nós temos as nossas limitações e falhamos. Então, se eu sou uma pessoa que olha para o outro e começa a julgar, eu tenho que estar preparado para receber também a crítica, a sentença que os outros fazem contra mim. E é assim que as coisas funcionam. Mas vamos lá, o segundo motivo. Por que é que eu não devo julgar? Porque todos nós erramos. Veja, o que a Bíblia diz? Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara a trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar o cisco do seu olho, quando você está com a trave no seu próprio olho? Então há pessoas que olham, reparam, o pequeno cisco que está no olho do outro, na vida do outro, e quando na verdade tem uma lasca de madeira no seu olho, na sua vida. São pessoas que gostam de ver o defeito do outro, gostam de imputar o defeito do outro, e a gente pergunta, por que é que você está falando isso de fulano? Ah, porque eu soube, porque alguém me contou. Querido, dá um tempo, porque alguém te contou, porque você soube. Será que esse alguém que te contou teve boa fé? Está falando a verdade? Mas muitas vezes nós embarcamos na canoa furada dos outros, e quando alguém chega e fala, eu soube porque fulano me contou, porque Beltrano me disse, e quem disse é de confiança, e quem disse é uma pessoa séria, me desculpa, mas pessoas sérias não vivem fazendo intriga da vida alheia. Pessoas sérias não ficam contando, disseminando maldade da vida alheia. Então temos que ter muito cuidado, porque todos nós erramos. Se todos nós erramos, eu não posso ficar julgando as pessoas. Eu já vi muita gente cair no erro, em erros grosseiros, dos quais julgava tantos outros, dizia que os outros faziam, dizia que os outros cometiam, e aí pegam fazendo a mesma coisa. Então Jesus diz, não julguem, porque vocês também são errados tanto quanto os outros. Você quer tirar o cisco do olho do seu irmão e ter uma trave no seu olho, então não julgue. Procura saber por que ele tem aquele comportamento, procura saber por que ele fez aquilo, procura saber por que tem aquela conduta antes de julgar. E muitas vezes nós falhamos, nos precipitamos em julgar, em sentenciar alguém, justamente porque não conhecemos a história do outro. A Bíblia está farta de informações sobre isso. Mas vamos lá, terceiro motivo. Por que é que eu não devo julgar? Porque o próprio Senhor Jesus sabia o que ele iria sofrer. Jesus sabia que todo o bem que ele fez, no final da sua vida, ele seria julgado por uma multidão. Uma multidão que foi manipulada por outros, inclusive por líderes religiosos. Quem levou a multidão a condenar Jesus foram pessoas religiosas. Foi o sumo sacerdote, foi a referência da religião do seu tempo e do seu povo, foi a referência de religião daqueles que queriam conhecer Deus. Sumos sacerdotes, levitas estavam ali no meio, pessoas que estavam acostumados, habituados a oficiar no templo. Foram essas pessoas que incitaram o povo a condenar Jesus, inclusive baseado em mentira. As testemunhas que foram levantadas
para acusar Jesus eram falsas. E aí Jesus diz ao povo: não julguem. Não julguem para vocês não serem julgados. E aí esse texto vai encerrando dizendo: tira primeiro a trave que está no seu olho, e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. Querido, quantas amizades terminadas por causa de julgamento, quantos relacionamentos encerrados por causa de julgamento, quantos objetivos e sonhos frustrados por causa de julgamento. Então eu quero que você pense nessa palavra hoje. Se você julgou alguém, peça perdão. Se você julgou alguém, errou com alguém, sentenciando alguém, se sua amizade terminou, se seu relacionamento terminou, se você fez alguma coisa dessa natureza, procure essa pessoa e diga: me perdoa porque eu errei, eu te julguei, eu não sabia o que estava fazendo. Aliás, não é um conselho meu, é um conselho que está na Bíblia. Não julgue. Não julgue para você não ser julgado. Vamos orar. Senhor, eu quero nessa manhã te agradecer, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor nos ensina. Quero te pedir, Deus, dá-nos sabedoria para não julgar, muito pelo contrário, para amar o meu próximo, para entender, para compreender. E se em algum motivo, Pai, eu ver que meu irmão pecou, errou, ajuda-me a ajudá-lo. Ensina-me, Pai, dá-me sabedoria para ajudá-lo, para aconselhá-lo. Paizinho, no nome de Jesus, nosso Salvador, assim eu quero orar e entregar esse dia, essa semana em Tuas mãos. Nossa família, nossa vida, Pai, o que temos e o que somos. No nome de nosso amado Salvador e Rei Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Fica na paz de Cristo, querido. Um beijo no seu coração.